Agora vamos falar das supostas candidaturas laranjas. A gente viu aí que o presidente Bolsonaro falou sobre isso também. Mais uma candidata do PSL de Minas Gerais denunciou desvios do fundo partidário pela equipe do atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. A informação foi divulgada hoje pelo jornal O Globo. Vamos ver na reportagem da Larissa Carvalho. Em depoimento ao Ministério Público ontem, Adriana Maria Moreira Borges disse que depois que a candidatura dela a deputada federal foi aprovada, recebeu orientação do partido para abrir 3 contas bancárias, uma exclusiva para recursos do fundo partidário. Hoje, em entrevista, Adriana Borges confirmou a proposta que o partido fez. Eles depositariam R$100 mil na minha conta do fundo partidário. Eu ficaria com R$10 mil dessa conta para fazer a minha campanha e emitiria 10 cheques em brancos assinados por mim, porque com esse valor, com esse dinheiro, com esses cheques, ele iria pagar despesas de outros candidatos. Ela disse que se negou participar do esquema e recebeu apenas R$4 mil do PSL. A candidata a deputada federal foi ouvida como testemunha da investigação da Promotoria e Polícia Federal sobre os casos de outras 5 mulheres. Em convenção, o partido decidiu que 30% dos recursos do Fundo Especial para Financiamento de Campanha seriam repassados às candidatas mulheres com valores definidos pela Executiva Nacional. Segundo o TSE, o PSL recebeu na eleição passada R$9.203.000. A pedido do Ministério Público Federal, a Polícia Federal deve ouvir nos próximos dias uma outra candidata do PSL de Minas que ainda não é investigada. Zuleide Oliveira disse à Folha de São Paulo que recebeu diretamente do então presidente da sigla estadual, Marcelo Álvaro Antônio, a proposta para se candidatar, com o compromisso de devolver para o partido parte do dinheiro que receberia do fundo partidário. No sul de Minas, onde mora, ela confirmou as informações em uma entrevista. Ele disse assim, eu faço o repasse, né, de R$60 mil para você e você nos devolve 45 mil, 15 mil reais é para você fazer a sua campanha. Aí eu questionei com ele, mas eu não posso fazer isso, né? Aí ele disse assim, esses 15 mil reais dá para você levar a sua campanha adiante e ainda a gente vai te dar 80 mil reais em santinhos, em materiais. Quem te falou isso? O Marcelo. Em Brasília ontem, a defesa do ministro do Turismo desistiu de pedir novamente ao Supremo Tribunal Federal foro privilegiado para Marcelo Álvaro Antônio, neste caso das candidaturas laranjas. Muito bem, segundo a assessoria do ministro, Marcelo Álvaro Antônio, ele não autorizou nenhum assessor a pedir devolução de recursos do fundo partidário, desconhece e repudia essa prática. Na declaração, Natuza, que a gente mostrou do presidente Bolsonaro, agora há pouco ele foi provocado em relação a isso, essas denúncias contra o ministro do Turismo, né, em relação a ter candidaturas de mulheres laranjas para poder ter acesso ao dinheiro do fundo partidário. O Bolsonaro falou simplesmente, vamos aguardar a investigação. Ele tem uma proposta de campanha que casos desse tipo sejam tratados com muito rigor, uma vez confirmada a robustez da denúncia. Agora, isso não deixa de ser algo um pouco subjetivo, né? Se a gente olhar para o caso Bebiano, como foi tratado, o caso desse ministro, para muita gente já parece robusto, né? Então, eu não sei como o governo vai lidar com isso. Porque, ao que tudo indicava, Bebiano ocupava um lugar privilegiado ao lado do presidente da República nas questões políticas, algumas coisas até pessoais, porque o Bebiano foi advogado dele. E com o ministro do Turismo, essa tolerância parece mais larga, parece maior. O problema é que isso tem incomodado muito um entorno do presidente da República, que fica muito atento ao que você está dizendo, Maria, que é a imagem do presidente. O discurso do presidente durante a campanha foi tão forte sobre condutas éticas dos políticos, ele foi tão alçado à condição de um candidato que seria intolerante, embora ele tenha desenhado critérios, e esses critérios são critérios subjetivos também, porque algo que pode ser forte e substancioso para ele pode não ser para o vizinho do lado. Mas, de toda sorte, tem gente bastante incomodada, porque acha que o governo não precisava comprar esse desgaste neste momento.
Eu converso com as pessoas de Brasília, todo mundo fala assim, tudo gira em torno da reforma da Previdência. O governo não pode se dar ao luxo... De ter desgaste, né? De entrar na tempestade. O que seria a solução para o seu caso? Afasta o ministro até que se investigue? O que traria menor desgaste para o próprio governo num momento como esse da reforma? Em Brasília tem um dito que eu respeito muito, que é quando você não decide, as circunstâncias decidem por você. Então, o governo pode optar por não fazer nada com o ministro e mantê-lo no cargo, a situação aumenta, as acusações se avolumam, o Globo trouxe novidades, a Folha já tinha trazido, e aí, de repente, as circunstâncias podem tirar o ministro. Mas aí o governo não vai ter agido. Esse discurso de intolerância com suspeita não vai funcionar para esse caso. Então, tem gente que fala em afastamento, até que tudo se esclareça, por exemplo. O problema é que o tempo político é diferente do tempo jurídico. O tempo jurídico pode ser mais largo. O político está fritando mais rápido. E esse afastamento pode acabar acontecendo no momento em que o governo não quer. Talvez crucial da tramitação da tramitação. E esse ministro, quanto ele representa a bancada mineira ou não, ou dentro do partido, perda de apoio, ganho de apoio. É um xadrez, né? E não é para amador jogar.